Max Cavalera teve sua primeira interação com Lemmy Kilmister no Motörhead em 1989. Ele ainda era novo na etiqueta do rock e estava sendo um pouco punitivo, e Lemmy só queria se enforcar na presença dele. O Sepultura estava em sua primeira turnê europeia e estava em um pub na Inglaterra. O Max era só um adolescente brasileiro naquela época em turnê pela primeira vez, e foi empolgado conhecê-lo como um idiota, como ele mesmo disse. Ele simplesmente chegou e disse: "Hey cara, eu sou do Brasil e eu amo o Motörhead." O Lenny falou pra ele cair fora porque ele só tava ali na boa jogando seu pinball. Max voltou pra sua mesa, tomou mais uns shots, ganhou mais coragem e incomodou o cara de novo. Então, ele simplesmente não disse nada, ele apenas pegou todo o uísque que estava bebendo e derramou na cabeça dele. Era tipo um sinal do Lemmy pra pedir ele pra, pelo amor de Deus, deixar ele em paz. O Max voltou pra mesa e disse pro Sepultura que tinha acabado de ser batizado por Lemmy e que ele não ia lavar o seu cabelo por pelo menos mais um mês. E essa não foi a última vez que o Max se encontrou com o Lemmy e também não foi a última confusão. E é sobre esse encontro icônico entre Max Cavalera e Lemmy que nós vamos falar nesse vídeo de hoje aqui. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você por acaso, mano, não conhece meu canal, dá uma moral aí, ó, já se inscreve aqui embaixo e deixa um comentário aí pra dar uma moral, beleza? Next thing I know, there's fucking Lemmy, like there's like God, there's God sitting with playing the little machine things, you know. You know, for us, for Brazilian kids, you know, Lemmy was God, man. It's like there's God is right there, you know. And everybody, you know, we had our table, you know, we were watching him, kind of like, you know, like fucking like teenagers in love, just watching Lemmy, you know. He's drinking, he's playing the machine, and the Sepultura guys are like challenging me, go talk to him, man. Go tell him who you are, you know. Go tell, you know, go promote us, you know. And I'm like, all right. After I had a couple of liquid courage, you know, drink a little bit, I go, hey Lemmy, what's up, man? I'm Max Cavalera from Brazil, man. I'm in a band Sepultura, man. He's always this fucking machine, like, yeah, nice. I'm like, we really like you. We like Motörhead, man. And I was a little Brazilian kid at that time, touring for the first time, and I went to bug him like an idiot, you know. It's like, leave me alone, kid. I'm trying to play my machine here. And I went back to our table. I did some more shots, got more courage, came back and bugged him again. And then he just didn't say anything. He just grabbed the whole whiskey that he was drinking and poured over my head. That was kind of like his leave me alone sign, you know. And I went back to the table and told all the other guys in the band, I just got baptized by Lemmy. I'm good. I'm not gonna wash my hair for a month. And I probably didn't. Em 1993, o Sepultura vivia uma fase memorável com o lançamento do álbum Chaos AD. Esse álbum é o quinto álbum de estúdio da banda e foi lançado em 19 de outubro. Chaos AD marcou a mudança no som do Sepultura, alterando a ênfase em tempos rápidos oriundos do death thrash dos discos predecessores para uma mistura proeminente de influências da música tradicional brasileira. As faixas do álbum passaram a abordar com maior intensidade questões sociais como revoltas populares, conflitos territoriais e brutalidade policial. Essas mudanças viriam a tornar o Sepultura em uma grande influência para bandas de new metal. O álbum é considerado um dos melhores da banda e a música Refuse Resist ficou na 26ª posição na lista das 40 maiores canções de heavy metal de todos os tempos, feita pelo canal VH1. Chaos AD vendeu mais de 1 milhão de cópias mundialmente. Chaos AD takes over the streets, controlling police. Seguindo por consequência esse sucesso estrondoso, naquele mesmo ano o Sepultura fez uma turnê com Morbid Angel e o Motörhead. E naquela época, pra quem não se lembra, o Sepultura tocava nos seus shows a faixa Orgasmatron, que é um cover do Motörhead. E aproveitando a situação, como as bandas estavam tocando juntas, os caras do Sepultura foram lá perguntar pro Lemmy, né, se tinha algum problema deles tocarem Orgasmatron no seu repertório. E, surpreendentemente, o Lemmy foi bem enfático em dizer, não pode tocar. O Sepultura obviamente ficou sem entender nada, né, porque afinal de contas, pra eles tocarem Orgasmatron era uma espécie de homenagem ao Motörhead. Os caras ficaram bem decepcionados, mas o Max meio que ficou tranquilo porque eles tinham uma sessão fotográfica agendada junto com o Lemmy. E aí, o Max já sabia muito bem o que ia fazer. Max bebeu durante a tarde toda, porque ele sabia que a sessão com o Lemmy estava se aproximando. E o cara estava ficando nervoso, então ele queria relaxar. Quando chegou a hora, ele estava muito chapado e ao mesmo tempo viajando, mas estava cheio de energia. Tinha uma garrafa de vinho tinto na mesa do Lemmy. Quando o fotógrafo tentou juntar para poder fazer a foto, ele disse:
Foda-se essa porra, me dá essa garrafa de vinho aqui. Daí o Max começou a sacudir a garrafa pra todo lado. O vinho atingiu as câmeras e o casaco militar de Lemmy, que deixou ele bem puto e mandou o Max se controlar. Na cabeça do Max era assim que funcionava uma sessão de fotos bem rock and roll. O Max estava agindo que nem um idiota e não deixou o Lemmy nada feliz com aquela situação toda. Pro Lemmy, o Max era apenas um moleque desordeiro que estava tratando a coisa toda de uma forma bem antiprofissional. Quando as fotos foram publicadas, dava pra ver as gotas de vinho no ar. Max estava com uma aparência bem chapada e o Lemmy parece em choque. Ele continuou insistindo com ele pra tocar o Orgasmatron e no final o Lemmy disse: quer saber por que vocês não podem tocar o Orgasmatron? Porque o Orgasmatron se canta do estômago e você tá cantando da garganta. O Max obviamente ficou por um momento de confusão bem tenso, né? Porque o Max não fazia ideia do que o Lemmy tava falando. O Max nunca foi conhecido por ser um grande estudioso das ciências vocais e, portanto, ele não fazia ideia do que o Lemmy tá falando, o que era cantar de garganta ou cantar de estômago. E ficou simplesmente com uma cara de tacho sem entender nada do que o Lemmy tava falando. Segundo ele próprio diz, quando ele conta essas histórias, ele parece ser bem idiota. Mas ele sempre confessa que ele não era um bêbado ruim, ele era um cara de boa que tava a fim de curtir o momento, só isso. Ele irritava com as pessoas, mas não arrumava briga nem nada do tipo. Na cabeça dele, ele pensava que tinha que ser tudo rock and roll pra poder andar com os caras como o Lemmy. Mas o último dia da turnê tinha chegado e eles decidiram se vingar do Motorhead por não deixar eles tocarem o Orgasmatron. O Motorhead costumava encerrar os seus shows tocando Ace of Spades. E na última faixa, cara, rolou uma invasão no palco da galera do Sepultura. E não foi de um jeito simples, não. Tinha 10 caras da equipe do Sepultura que subiram no palco totalmente pelados, apenas com uma meia escondendo o dito cujo como manda a escola do Red Hot Chili Peppers. Segundo o Max, o próprio não tava pelado, mas o resto da equipe e a banda tava geral pelado, só com uma meia escondendo que não podia ser visto. Um bando de brasileiro pelado com uma meia correndo em cima do palco do Motorhead. O Lemmy obviamente ficou em choque, né? Não tava acreditando no que tava acontecendo. O Max foi até o guitarrista deles e derramou um copo de rum e coca sobre a sua cabeça. Só pelo olhar, ele sabia que o cara ficou muito puto. A coca caiu na sua pedaleira e ele começou a gritar que ele era um filho da puta, porque os pedais estavam sendo estragados. O Sepultura tava completamente fora de controle. Quando voltaram ao camarim, um pouco depois, a Glória Cavaleira bateu na porta, dizendo que o Lemmy queria falar com ele e que ele tava bem puto. E ao invés de atender o Lemmy, o Max simplesmente disse que não ia falar com ele coisa nenhuma. Aquela foi a última vez que o Max viu o Lemmy até a premiação da Kerrang em 1996. Mas essa é só uma das várias aventuras que o Max teve nessa sua fase juvenil, onde ele era muito louco e vivia numa visão deslumbrada de um brasileiro que estava conhecendo o mundo todo com uma banda de rock, né? Meio que realizando um sonho ali, né? Isso incluindo o dia que ele vomitou no Ed Vedder, por exemplo. Isso se justifica muito pelo fato de que, na nossa cultura, a gente não estava acostumado a ver como é que eram essas coisas de dentro. Então esses 4 caras na época, muito novos, queriam curtir a vida como a gente via da perspectiva de revistas na época. A gente achava que tudo era rock and roll e que tudo era atitude. Quando a gente encontrava com os nossos ídolos, a gente queria simplesmente ser rock and roll como eles se vendiam nas revistas. E o Max, claro, é um de nós. Mas isso, na minha opinião, se você curtiu essa história maluca do Max com o Lemmy, já deixa seu comentário aqui embaixo e me diz o que você achou. Até a próxima. Valeu, galera!